Louvado, aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. O Evangelho que escreveu o evangelista Lucas. No capítulo 9. Vamos fazer a introdução da aula, começando pela Bíblia, no capítulo 9, e a mesma narrativa está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Mas Lucas, pelo fato de ser grego, pelo fato de ser um médico, ele traz alguns pontos, alguns detalhes interessantes do momento da transfiguração de Jesus, do aparecimento de Elias e Moisés. Mas o interessante é que o que Lucas escreveu, ele ouviu dos próprios discípulos. Porque Lucas não conheceu o Senhor Jesus, e Lucas não foi discípulo do Senhor Jesus. Lucas ele se converteu depois da ascensão do Senhor Jesus. O fato de ser grego, então ele não conheceu o Senhor Jesus. Mas tudo que Lucas escreveu, ele ouviu dos próprios discípulos que viveram com o Senhor Jesus. E por que Lucas dá mais detalhes de riqueza? Pelo fato de ele ser uma pessoa que tinha cultura, ele tinha um nível superior, era um médico, uma pessoa formada. E ele escreveu por uma autoridade, quando ele escreveu o seu Evangelho, ele escreveu para uma autoridade chamada Teófilo. Então ele foi bem detalhista no que ele escreveu, e o que ele escreveu ele ouviu dos próprios discípulos que viveram com o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos tiveram com as suas Bíblias abertas para fazer a introdução da aula aqui no próprio texto bíblico. Tem alguns pontos interessantes para a gente ver. No capítulo 9, no versículo 27. Segundo escreveu Lucas, diz assim o versículo 27: E em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não morrerão, não verão a morte, até que vejam o reino de Deus. Versículo 28: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Veja que entre o versículo 27 e o versículo 28 se passa uma semana. Existe um intervalo de uma semana entre o versículo 27 e o versículo 28. No versículo 27 ele está ainda na narrativa que Jesus fez do discurso do discipulado. E aí depois de uma semana que Jesus fez o discurso acerca da formação do discipulado, os discípulos deveriam fazer, e aí Jesus sobe ao monte para fazer ali, vamos ler então, o versículo 29, a gente vai entender no versículo, o próprio versículo 28, na parte B do versículo, e veja o objetivo que Jesus foi fazer no monte. Jesus não apenas subiu no monte, talvez seja o Monte Tabor ou o Monte Horebe, não existe uma definição exata de qual monte era esse que Jesus se transfigurou. Pode ter sido o Monte Tabor, que fica a 16 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia, ou o Monte Hermon, a 64 quilômetros a nordeste do Mar da Galileia. Então não existe uma definição exata se era o Monte Tabor ou o Monte Hermon, mas o Monte Tabor é o monte mais próximo da onde Jesus estava. Então, alguns ficam com a interpretação ou com a posição que seja o Monte Tabor, por ficar uma distância muito próxima da região onde o Senhor Jesus Cristo estava. Aleluia! O Monte Hermon fica uma distância bem grande
uma distância maior do que Boituva a Sorocaba. São cerca de 64 quilômetros a distância do Monte Hermon, onde Jesus estava. Mas veja no versículo 28, na parte B, a finalidade de Jesus ter subido ao monte. Jesus não subiu ao monte para se transfigurar diante dos seus discípulos e para que eles tivessem ali a visão de Elias e Moisés. Nós vemos que o objetivo de Jesus, ele subiu ao monte para orar. Jesus foi orar quando ele subiu ao monte. E aconteceu que, no versículo 28, quase 8 dias depois destas palavras, quer dizer, dos discursos que Jesus fez, uma semana depois, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Louvado seja Deus. Então ele tinha uma finalidade, ele não simplesmente subiu para se transfigurar, ele não somente subiu para que os discípulos tivessem a visão de Elias e Moisés no monte, e para que eles vissem Jesus no seu estado de glória, como está nesse exato momento, diante de Deus, assentado à destra de Deus. Verso 29, e estando ele orando, transfigurou-se, e a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branco e muito resplandecente. Então foi no momento que ele estava de joelho, foi no momento que ele estava orando, intercedendo pelas pessoas que ele havia anunciado a palavra, ou talvez pelos seus próprios discípulos. Foi no momento que ele estava orando, ele estava concentrado na oração, e naquele momento que ele estava concentrado na oração, ocorreu a transfiguração. Os discípulos estavam falando do Senhor Jesus, e naquele exato momento, na concentração da oração, o Senhor Jesus se transfigurou. Então ele não fez ali uma encenação para os discípulos e mandou os discípulos ficar olhando para ele, o que vai acontecer comigo agora? Não. Ele subiu com um propósito, com um objetivo, se concentrou no seu propósito, no seu objetivo, e na concentração da oração houve a transfiguração do Senhor Jesus. Louvado seja Deus naquele monte. Verso 30. E eis que estavam falando com ele dois homens que eram Moisés e Elias. Então, no momento que Jesus está orando, ocorre a transfiguração. No momento da transfiguração é que aparece a visão de Elias e Moisés. Antes da transfiguração não aparece a visão. A visão aparece depois da transfiguração. Porque veja que no versículo 29 ocorre a transfiguração. E no versículo 30 é que aparece Elias e Moisés. Então, antes da transfiguração, a presença de Elias e Moisés no ato de visão não estava presente. Mas no momento que ocorre a transfiguração, imediatamente aparece Elias e Moisés e começa a falar com o Senhor Jesus, a conversar com o Senhor Jesus Cristo. A gente não sabe o que eles falaram, porque os próprios discípulos, talvez pela vontade do próprio Espírito Santo que inspirou eles, não lhes autorizou a escrever o que eles ouviram Elias e Moisés falando com o Senhor Jesus. Então é um ponto que a gente não pode ir além do que está escrito, porque a Bíblia própria não está dizendo o que Elias e Moisés falou com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 31. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Veja, Jesus estava orando. No momento da oração, da sua concentração na oração, ocorre a transfiguração. No momento da transfiguração, aparece Elias e Moisés no mesmo estado que estava Jesus. Jesus estava no estado de glória na sua transfiguração. E quando aparece Elias e Moisés no ato de visão, eles também aparecem no mesmo estado que estava Jesus. Veja que o próprio versículo está dizendo, no versículo 31, os quais apareceram com glória. E Jesus naquele momento estava no estado de glória. Na transfiguração, Jesus estava no estado de glória, que é o estado que ele está nos céus.
e o estado que a igreja vai estar no ato do arrebatamento, no estado de glória. Isso está também no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 43, onde o próprio Senhor Jesus Cristo diz que os justos resplandecerão como o sol no seu fulgor no reino de meu Pai. Então, quando eles aparecem no estado de glória diante do Senhor Jesus Cristo. E falaram da sua morte, falaram do cumprimento da sua morte, porque estava nos escritos. Lucas registra que os profetas profetizaram, os salmos falavam da morte, e a lei falava também da morte de Jesus. Então o que eles estavam relatando é o que estava escrito, estava revelado nos escritos, que são os escritos considerados os chamados Antigo Testamento. Os judeus não gostam de usar essa expressão, Antigo Testamento. Os judeus chamam de Primeira Aliança, que a antiga é uma coisa que se envelhece, uma coisa que está velha, e a palavra de Deus ela nunca se envelhece. Então os judeus eles não gostam que usa a expressão, na verdade, Antigo Testamento. Eles usam a expressão Primeira Aliança, porque a palavra de Deus ela nunca se torna velha ou nunca se torna antiga. Ela é sempre atual, sempre presente. Agora vejam interessante no versículo 32. Os irmãos que chegaram agora, estamos em Lucas, capítulo 9. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória, a glória de Jesus, e aqueles dois homens que estavam com ele. Aqui está um detalhe muito importante e interessante, meus irmãos. Os discípulos estavam dormindo, mas não era de noite. Não era noite, nós vamos ver mais abaixo, no verso 32, no verso 34, que não era de noite. A transfiguração, a subida de Jesus ao monte não foi de noite, a transfiguração não foi de noite, a aparição de Elias e Moisés numa visão também não foi de noite. Porque os discípulos estavam cansados, e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, quer dizer, eles dormiram. No momento que Jesus estava orando, e no momento que ocorre a transfiguração de Jesus, a aparição de Elias e Moisés, os discípulos estavam dormindo. Louvado seja Deus. Por que eles estavam dormindo? E por que não era noite? Porque o dia de um judeu começa às 6 horas da manhã. É 12 horas o dia de um judeu. Então provavelmente eles acordaram às 6 horas da manhã. O sol lá é um sol de aproximadamente 40 a 45 graus. Desde as 8 horas da manhã já é essa a temperatura, o sol. De 40 a 45 graus. E naquele tempo não existia a modernidade que existe hoje, meios de transporte, para se locomover. Então Jesus, provavelmente, por 6 horas, 6h30 da manhã, e já iniciou as suas atividades evangelísticas. E os discípulos com ele. Então, provavelmente eles andaram quase o dia inteiro fazendo o trabalho. De aldeia em aldeia, talvez de uma cidade para outra, nas sinagogas, entre as comunidades. Então Jesus andou muito, andou o dia inteiro. E quando chegou no final do dia, por causa do sol, por causa de andar o dia todo, os discípulos estavam um pouco enfadados, cansados. E ainda subiu num monte com o Senhor Jesus. No final de um dia de trabalho, cansados, aí eles tiveram que subir ao monte com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando chegou no